Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estamos aqui para mais uma aula nossa, hoje é a aula 8ª, entrando no capítulo 3 de Marcos, e vamos tentar pegar, hoje tem uns assuntos muito legais, a exceção da lei. Você sabia que tem uma exceção? Os judeus sempre falam da guarda do sábado, da guarda, mas existe uma exceção, e hoje Jesus vai pegar eles na exceção. Vem comigo, vamos lá. Deixa eu baixar aqui minha tela para você poder acompanhar aí. Aí, ó, Marcos capítulo 3, a partir do verso 1. Então tá lá. Vamos colocar na Bíblia uma versão melhor aqui. Aí. De novo, então, entrou Jesus e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Então veja que até o momento Jesus está nos conflitos, né, com os grupos. Na última aula nós falamos aí da guarda do sábado. E agora Jesus, então, no capítulo 3, novamente numa sinagoga. Fala, não, porque Jesus está toda hora entrando numa sinagoga. Isso é muito importante. Não por Jesus, mas por Marcos. Quando Marcos está escrevendo, ele faz questão de colocar Jesus sempre dentro da sinagoga e confrontando a sinagoga. Isso era uma mensagem para os dias de Marcos. Marcos estava mostrando para a sua igreja e para os judeus cristãos que eram seus seguidores que na sinagoga eles estavam perdidos e que não estavam entendendo o que deveria ser. Tanto que Jesus entrava lá e sempre havia conflitos. Então era uma forma de Marcos mostrar para a sua comunidade que ele deveria seguir Jesus e não a sinagoga. Legal? Então vamos lá. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão ressequida. Ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. Isso aqui é uma coisa que me provoca. Então aquilo que eu falei para vocês, como é que a gente lê o texto? A gente tem que ler o texto atento para os estranhamentos, né? Então isso aqui é um estranhamento. Entrou um homem com a mão ressequida e logo todo mundo começou a olhar para Jesus. Como é que é um negócio desse aí, né? Ainda para ver se Jesus o curava no dia de sábado. Por que isso? Primeiro, importante, não era proibido curar no dia de sábado. Mas havia naquela época um ofício, né, vinculado a essa ideia de cura, uma espécie de grupo de curandeiros, que exerciam então esse ofício como se fosse uma profissão. Então, quando eles estão olhando Jesus para ver se Jesus curaria o homem, porque eles estão então identificando Jesus com esse grupo de curandeiros da época. Tá? Então é isso que está acontecendo. Jesus está sendo identificado com esses grupos de curandeiros para ver se ele então vai fazer uma cura. Aí nesse sentido seria um trabalho. Legal? Então, na verdade, esse grupo aqui não está perseguindo Jesus porque ele cura no sábado, porque não é errado curar no sábado. Eles estão perseguindo Jesus, sim, por causa da prática vinculada à cura, que tinham alguns grupos que usavam isso profissionalmente. Então, ele estava identificando Jesus como se fosse um desses personagens. Tá? E disse, então, Jesus ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Novamente, como eu digo, né? Sempre que Jesus está fazendo uma cura, observa com cuidado o que está acontecendo. Qual é a cena, quais são as palavras, né? Então aqui no texto, aquela ideia assim de entender aquela ideia de você entender o contexto histórico, temporal, né? Então aqui, veja só, o homem chegou, olha como a narrativa trabalha. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Quando entrou o homem, todo mundo ficou olhando para Jesus. Dava a entender que eles estavam de canto. Porque Jesus chama ele para o meio. Então, era como se eles estavam dizendo assim, vamos ver se Jesus vai fazer uma coisa escondida de nós aí. Aí Jesus, na narrativa de Marcos, que é essa narrativa dissidente, né? Então, Jesus chama logo o peão para o meio. Vem aqui para o meio. Não, eles estão achando que eu vou fazer escondido? Não vou não. Vem aqui para o meio, que eu vou fazer para todo mundo ver. Então, assim, é provocador, né? Aquela que eu falei para vocês, Jesus em Marcos, ele é provocador. Então, ele chama o homem ali da mão ressequida para o meio. Como assim para o meio, pastor? A sinagoga, ela é feita como, né? Aquela sinagoga lá em específico, eu tive nela. A sinagoga é assim. Pensa uma quadra de futebol no Brasil. É parecido com uma sinagoga. Então você tem no meio livre, a arquibancada dos dois lados. E no fundo aqui, claro, aí no Brasil não é isso, né? No fundo, então, aqui na frente a porta, dos dois lados a arquibancada, tipo igualzinha de escola mesmo, sabe? 1, 2, 3, que as pessoas sentavam ali. No meio livre, que a pessoa vinha fazer, os oradores vinham fazer a apresentação. E lá no fundo, então, ficava a arca, né? Onde se colocava a lei, tinha uma mesa, essas coisas no fundo quase encostado na parede.
Então, quando eles estão olhando, Jesus provavelmente está sentado na arquibancada com alguém, chega o homem da mão ressequida, ou ele já estava lá perto de Jesus, e eles estão achando que Jesus vai curar ele ali escondido. Aí Jesus chama ele para o meio, agora você começa a entender a cena. Ele chamou lá para o meio da quadra ali, para todo mundo ver o que estava acontecendo. Então, ele perguntou para todo mundo, não para o homem da mão ressequida. Olha essa pergunta. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Professor, muito difícil isso aqui. Esse eu confesso. Esse aqui tem um segredo para você pegar ele. Já passo. Quando ele fala assim, é lícito no sábado fazer o mal ou bem, isso era para ser uma resposta óbvia, né? É claro que é só fazer o bem. Isso é para ser uma resposta óbvia. Ah, mas tem um problema. Tem um problema. Qual o problema, professor? O problema é o texto de Macabeus. Olha, deixa eu entrar aqui com vocês nele. É Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 2. Lá em 1 Macabeus, capítulo 2, tem a única exceção da lei. Vou mostrar para vocês. Capítulo 2, do verso 38 para frente. Aqui, ó. Assim. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado, morrendo eles, suas mulheres, seus filhos, seu gado, em número de 1000. Ou seja, Israel foi atacado no sábado. Como ninguém estava trabalhando, porque era dia sagrado, ninguém podia pegar em arma, porque era um dia sagrado. Então, os inimigos entraram e mataram muitas pessoas. Um número de 1000, né? 2:39. Matias e seus amigos souberam e comoveram-se muito. E disseram uns aos outros: se todos nós agirmos como os nossos irmãos, se não pelejarmos contra os estrangeiros, para pormos a salvo as nossas vidas e nossas leis, exterminar-nos-ão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia, um sábado, a seguinte resolução: mesmo que nos ataquem no dia de sábado, pugnaremos contra eles, não nos deixaremos matar, e todos nós, como fizemos nossos irmãos no seu esconderijo. Ou seja, tinha uma lei, uma exceção da lei. A única exceção que tem na Bíblia de uma lei é essa. No sábado, todo mundo é obrigado a guardar o sábado, exceto em caso deles serem atacados. Nessa situação, eles poderiam então agir em exceção. Ou seja, em caso de ataque, eles poderiam então pegar em armas. Aí Jesus está falando para eles aqui, ué, então vocês estão me culpando porque eu estou curando uma pessoa? Aí ele fala para eles, ó. O que é lícito fazer no sábado, então? Fazer o bem ou fazer o mal? Olha lá, ó. Salvar a vida ou tirar? Então vocês estão me dizendo que tirar uma vida pode, fazer uma exceção para tirar uma vida, mas fazer uma exceção para salvar uma vida não pode? Ou só pode salvar a vida se for a vida de vocês? Então ele critica eles a partir da única exceção da lei. Por isso ficaram todos em silêncio, porque Jesus está falando de algo que eles conheciam e que os implicava nisso. Então, bem legal a ideia. Então, olhando todos ao redor e indignado e condoído então com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e a mão foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiraram logo com os herodianos, que é o outro grupo que trabalhava lá, outro grupo de judeu com conceitos diferentes, contra ele em como lhe tirariam a vida. Vamos lá. Para a gente entender, a coisa mais importante nessa narrativa não é a cura, tá? A cura nessa narrativa, ela faz parte de uma construção para demonstrar o principal, que é a crise entre Jesus e fariseus, principalmente pela afronta que o cristianismo, ali aquele judaísmo dissidente de Jesus, né, que a gente chama de cristianismo, mas aquele judaísmo dissidente de Jesus, então, se impunha contra aquelas tradições que o próprio texto demonstra que não eram tão bem estruturadas quanto eles pensavam que eram. Ok? Vamos lá, mais uma, dá para ir mais uma ainda para frente aqui, ó. Seguindo, verso 7. Retirou-se então Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Então, ele está sempre ao redor da Galileia.
Jerusalém, gente, só vai para lá no final. A vida inteira de Jesus aqui em Marcos é na Galileia. Ele só vai para Jerusalém para morrer. Tá? Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia. Então, o povo mais de baixo também estava comparecendo. De Jerusalém, então os de baixo, lá do sul, da Idumeia e do Jordão, os que era do lado direito dele ali, né? A parte ali do Jordão e aquém do Jordão, e de Sidom, as partes de cima. Então é bem legal, ele tá com o mapa na mente, né? Então o povo do sul, o povo do norte e o povo do leste, todos vieram. Do oeste não vem ninguém porque era o mar Mediterrâneo. Então ele tá aqui para cá, o mar Mediterrâneo, mas vem gente de cima, de baixo e do lado. Ou seja, na entrelinha tá dizendo, vinham pessoas de toda parte. Aos redores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. A ideia principal do texto aqui não é nem dizer que vinha tanta gente atrás de Jesus. A ideia principal é ampliar o horizonte do evangelho, mostrar que o alcance do evangelho era para todos os povos. Isso aqui é a base da missão de Marcos. Pensa que Marcos está escrevendo depois e ele está objetivando a formação dos discípulos. Quando ele escreve isso aqui, ele quer que os discípulos entendam que a missão deles é para ir para toda parte, porque eram essas pessoas que precisavam e eram atendidas por Jesus. Então recomendou a seus discípulos que sempre estivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Então aqui aquela narrativa genérica, né, que a ideia é mostrar o personagem e a relação que ele tem com o contexto, ele sempre relaciona com as curas, né, e com a expulsão, os espíritos imundos. Muito legal que Marcos usa o termo imundos, porque dentro da tradição judaica é algo específico. Está muito mais referindo-se aos outros povos e às outras culturas do que a um espírito maligno mesmo, né? Quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Para mim, isso daqui tem muito a ver com a afirmação. A ideia de que até os espíritos malignos, os espíritos imundos, entendiam que ele era o Filho de Deus, enquanto aquele grupo... daqueles grupos de judeus radicais não conseguiam enxergar isso. Mas Jesus lhes advertia, aquilo que nós falamos que era o silêncio messiânico, né? Que não expusessem a publicidade, justamente para que não houvesse maior perseguição dos cristãos aí da comunidade judaico-dissidente de Marcos. Legal? Então assim, no próximo ainda vai ter aqui, ainda daria para entrar mais um aqui, vamos tentar ver se a gente adianta. Verso 13, ó. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar. Essa questão de designar 12, isso aqui ele é muito topônico, né? Tem um outro termo que é usado, isso aí não é um termo teológico, vou pegar um termo mais simples. Ele é simbólico, né? Simbólico. Ele é uma referência às 12 tribos de Israel, professor? Mas só que também não. Porque Jesus não está olhando para trás, então não é uma referência aos 12 tribos. Tanto que os 12 que ele designou não tem nada a ver com as 12 tribos. Vamos lá. O que são esses 12? São as novas 12 tribos. Entendeu? Agora, então veio Moisés e trouxe as 12 tribos e começou Israel. Agora vem Jesus e recomeça com mais 12. E quem são esses 12? Os representantes do povo. As pessoas simples, os pescadores, as pessoas excluídas, mulheres, pessoas que ninguém valorizava. No caso dos 12, ele não coloca nenhuma mulher aqui no grupo, Marcos. Mas ele pega aquele pessoal simples ali, coletor de imposto, publicano, zelota, né? Zelota. Então ele pega um grupo bem diverso para fazer os seus 12. E a ideia não é que cada um simboliza uma tribo. A ideia é um novo começo, para que a partir de Jesus e seus 12 pudesse ver então uma nova história de Israel começando, e esses 12 então seria esse novo Israel que surgiria, não tem mais vínculo nenhum com a tradição antiga. É literalmente uma substituição da tradição antiga.
Então você vê, é muito provocativo, é claro que isso aqui vai dar problema na comunidade primitiva, é claro que os cristãos vão ser perseguidos por causa disso. Primeiro ele vem e fala aquele negócio do odre novo, odre velho. Agora ele pega e vem e traz novos 12, porque não tem mais vínculo nenhum com os 12 antigos. Esse Marcos aqui tá querendo arrumar confusão na igreja dele com a comunidade, e vai mesmo, né? Não, sem dúvida. Aquele judaísmo mais tradicional ia ficar louco com uma narrativa dessa. E a exercer a autoridade e expelir demônios. E claro, né, que aí você percebe que é outro grupo, não tem mais nada a ver com aqueles 12, né? Então esse grupo aqui, eles têm uma outra missão, já não é aquele grupo que veio para povoar Israel. Agora são 12 que têm uma missão de anunciar o reino, né? E o que é a maior manifestação do reino em Marcos? É justamente isso daqui, que é exercer autoridade sobre os demônios. Isso aqui é uma das marcas do reino, né? Eis que os 12 que designou, então, Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, aquela questão do nome, né? Mas é interessante porque só Pedro ele acrescenta o nome, né? É aquela ideia que essas listas são escritas muito tempo depois e as pessoas não sabem direito o que aconteceu e faz um resumão histórico, né? Acrescentou Pedro, Tiago e de Zebedeu, né? Filho de Zebedeu, João e seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, né? Os filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, João, Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, né? Aí que nós falamos, e Judas, o Iscariote ou o Sicariote aí, se você quiser seguir uma outra linha de interpretação. Aí você olhando todos eles percebe que é um grupo muito diverso, né? Inclusive alguns grupos opostos, que o Zelota aqui era oposto do Mateus. É como se fosse o Zelota e o Mateus. O Zelota era a esquerda radical e o Mateus era a direita radical. Né, no mesmo grupo, isso aqui era para dar problema mesmo, sem dúvida, né? Então, e é interessantíssimo esse grupo, né? O Judas aqui, que se a tese do Oscar Kuhlman estiver certa, o Sicariote, né? Que já tinha uma fama de surrupião, né? Ou Iscariotes, aí é bem complicado definir esse nome dele, tem um monte de teses aí sobre isso. Independente disso, era um grupo simples, de pessoas simples, ninguém aqui com linhagem religiosa, espiritual, nada disso. Era gente do povo, preocupada com o povo, para interceder pelo povo, mas detalhe, não era política, ok? Era cuidado das pessoas, não política. Política era mais confronto com algumas políticas, mas não política. Bem interessante a gente pensar nisso também. Tá, então Tiago, filho de Zebedeu, João e tal. E tem outro detalhe, por que a maioria deles não aparece aqui, né? E você vai ver que o Evangelho de João é diferente. No Evangelho de João já tem outros personagens. No Evangelho de João já é André, é Felipe, é Tomé, é outros personagens que surgem no Evangelho de João. O que leva a gente a pensar que é provável que o grupo tenha se separado depois da morte de Jesus, e um grupo tenha seguido para Galiléia, que vai participar da comunidade de João, e outro grupo tenha ficado mais em Jerusalém. Então o próprio grupo de discípulos é possível que tenha se separado, e daí os dois evangelhos, que não se bicam. São evangelhos de comunidades que têm uma certa rivalidade aí, tanto porque o evangelho da Galiléia está mais próximo dos samaritanos, e o evangelho judaico está mais distante dos samaritanos. Então você vai ter uma diferença entre João, Mateus, Marcos e Lucas. Ela pode estar relacionada a uma possível separação aí dos grupos dos apóstolos. E que já tinha, tá, na igreja primitiva. Pensa que não, você pega Atos 6, você já vê todo ali os confrontos ali. Então 3:20, então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. Então, sempre na casa, né? Isso aqui é uma coisa importante. E aqui você tem uma perícope, tá? Embora não tenha divisão, mas aqui o final de aqui é uma mudança de assunto, ele escolheu os 12. Então, aqui no 19 para o 20 tinha que ter uma separação. E no 20 é o início de uma perícope nova, né? E não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo. Então, começa uma nova narrativa, fica bem claro aqui. Por isso, a gente tem que aprender a fazer análise e não depender dos subtópicos do texto, que nem sempre tem. Tá, então nesse caso aqui é um dos que não tem, tá? E aí Jesus então vai encontrar os parentes, ó. Não, a multidão começou a fluir e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Quem eram esses parentes de Jesus?
Na prática, no texto grego, pode ser os conterrâneos, né? Fica mais fácil. Eu acho que tem até alguma versão que já traz os conterrâneos. Parentes de Jesus também na pastoral. Eu acho que na NTLH, parentes de Jesus também. Mas a ideia é que não é parentes, né? Que são da mesma terra. Seriam aí os conterrâneos, né? Mas tá. Parentes, aí no caso, talvez aquela família mais próxima. E diziam, ele está fora de si. Os escribas que haviam decidido, além diziam, ele está possesso. Olha só aqui, ó. Eu fiz aqui de propósito, para você prestar atenção, ó. Aí ele coloca no meio aqui, entre o 21 e 22, um subtópico, ó. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você percebe que entre o 21 e o 22 não tem ruptura. Embora apareça os escribas, não há uma mudança de perícope aqui, ó. Continua, ele continua na mesma narrativa. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque ele estava fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso. Por que eles diziam ele está possesso? Por causa do que está acontecendo aqui nos versos de cima. Tá? Então o verso 22 está conectado. Ele foi para casa, vinham as pessoas, né? A multidão afluiu, e aquele monte de gente seguindo ele, logo a multidão queria entender o que era, e fala, não, ele está fora de si. Tanto porque na tradição judaica, não judaica, mas romana, né, chamada Pax Romana, esses tumultos eram mal vistos por Roma. Roma não aceitava esses tumultos locais. Era violar a Pax Romana, a Pax local, né? Perdão. Então, todo esse tumulto que está acontecendo ali, é provável que aqueles grupos da cidade, com medo de uma retaliação romana, já vão pegar Jesus e dar um jeito de sumir com Jesus dali. Está muito mais a ver com retaliação romana do que, na realidade, com uma questão teológica. É claro que acho que os fariseus aqui só aproveitam o confronto, os escribas, não fariseus, né? Os escribas só aproveitam o confronto. Os escribas que haviam descido de Jerusalém. Isso aqui é muito importante, né? Eu sempre passo essa nota. Quando ele fala assim, descido de Jerusalém. Por que ele fala isso, professor? Quando ele fala, gente, que veio de Jerusalém, ele está falando dos cabra radical. Aquele peão radical. Esses são os caras de Jerusalém. Jerusalém era o judeu da gema, entendeu? Então, quando ele está falando os escribas que haviam vindo de Jerusalém, era aquele grupo mais radical, mais ortodoxo, que não entendeu? A ideia era essa. Diziam, ele está possesso de Belzebu. E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Isso é outra história e outra complicação. Aqui eles vão usar a teologia deles para isso. Né? Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Eu vou fazer assim, ó, eu vou dar uma parada então por aqui. E vou deixar isso aqui só para dar um gostinho para vocês. Na próxima aula, então, você vem comigo. Nós vamos continuar aqui, daqui para frente, entender por que eles estão fazendo esse discurso dos demônios, por que estão falando que Jesus tem a ver com Belzebu, e tentando entender melhor qual é a relação do Satanás e expelir Satanás. Qual que era a ideia por trás disso? Fico por aqui, então, e encontro você na próxima aula. Até mais.